Raimundo Oliveira, presidente. Política. 7h31, estamos aqui com Felipe Clã e ele, claro, traz, né, além do canto dos pássaros, os comentários políticos. Olha que movimentação, hein, Felipe? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes do nosso jornal Rádio Universidade. Vocês me permitem aqui fazer uma homenagem em nome de todos nós, por favor, e espero particularmente que os políticos, os parlamentares, principalmente de São Luís, saibam reconhecer esta lenda chamada Sebastião Neri, o menino do bigode, né? Que tanto encantou, que tanto nós escutamos ele nas rádios, que tanto ele marcou presença, né, como um homem que descobriu que tinha que ser também vendedor, né, de caldo de cana, de pastel, de coxinha, de pizza, ali na Praça Deodoro. A voz dele ecoa até hoje no meu ouvido, né, de menino, de adolescente, de adulto, e já podemos dizer, né, de idoso. Sebastião Neri presente, meus caros. Com certeza, isso aí é uma voz, com certeza que nunca vai se calar aqui na nossa comunicação, viu, Felipe? Olha, mas o que não cala também, né, é justamente os desdobramentos políticos, como sempre, mas, olha, parece que a coisa se intensifica cada vez mais e fica mais, digamos, emocional até, né? Felipe, falando sobre esse processo, né, sobre os deputados Wellington e Fernando, né, o Wellington do curso, Fernando Braide, conta com um amigo, né? O Amigos Ocultos no TSE, como tem atuado esse amigo ocultos, né, com uma certidão de nascimento maranhense, né, não há mais menor constrangimento, né, em demonstrar que está presente em todos os processos que interessam a política do Maranhão. O mais interessante desse processo é a presença do Toffoli, né? Ou seja, o Toffoli deu o voto definitivo contra o André Mendonça, mostrando que ele continua refém do caso Master. E aí as pessoas precisam fazer uma leitura. Mas como? O que tem a ver o Wellington com o Braide, né, nesse processo? É muito simples, né? O Toffoli não é mais nada, o Toffoli é simplesmente um joguete dentro do tribunal até passar toda esta crise, apesar de que, curiosamente, parece que o Alexandre de Moraes e sua esposa não estão envolvidos neste escândalo, né? Ele se comporta como se não fosse, mas o Toffoli não, por causa dos irmãos que venderam, né, vamos dizer assim, um resort, né, de 30 e tantos milhões ao Vocaro, e foi tudo descoberto. Mas o que é mais interessante é que esse processo já não tinha mais nem razão de ser. A eleição é agora, né? A eleição é em outubro. Final do ano, acabou o mandato desses parlamentares, que, diga-se de passagem, são parlamentares muito interessantes, né? O Wellington muito mais, porque é muito mais atuante, está em todos os segmentos, tem bandeiras, né? O Fernando defende o legado do irmão, né? Vamos dizer assim, tanto é uma barreira como é uma parte de ataque. A verdade é que essa questão de gênero ainda precisa ser definido. Mas, principalmente, se tu me permite, eu acho que tem que acabar com essa história de que você tem uma cota de 30%. 50% para mulheres, 50% para homens. Tem que ser fundamentado na Constituição brasileira, não em regras administrativas do Tribunal Superior Eleitoral, ou então ali uma emendazinha, outra coisa. Respeito às mulheres, respeito aos segmentos, né? Nós precisamos mudar isto.
Quanto à questão deles terem sido uma besteira, acabou já o mandato, né? Ou seja, o TRE do Maranhão não foi respeitado, o TRE do Maranhão não foi entendido lá no Tribunal Superior Eleitoral e no Superior Tribunal Federal, não respeitaram o olhar, a análise dos juízes, né, e desembargadores daqui do Maranhão. Coisa da política eleitoral barata que nós já assistimos há tanto tempo. Isso sim precisa mudar no Maranhão. Isso é um atraso que nós não podemos mais conviver, meu caro Adalberto. Vamos ver, né, Felipe, se isso não vai se repetir agora, né, na próxima eleição, né? E, Felipe, indo agora lá para a Imperatriz, né, diretamente lá para a Imperatriz, falar sobre Rio do Amaral, né? E houve ingratidão eleitoral aí a Brandão e a Madeira? Como é que está essa situação? Olha, deixa eu te dizer, me parece que o Grupo Brandão resolveu, juntamente com Madeira, que levou o Rildo para dentro do palácio, né? E o Carlos Brandão, governador, junto com Madeira, sofreram pressões de todas as formas, porque não queriam que ele apoiasse o Rildo, mas o Brandão, junto com Madeira, apostaram no Rildo. E o Rildo não seria prefeito de Imperatriz, vamos ser claros, se não tivesse o apoio do governador e do chefe da Casa Civil. A questão é que eles resolveram parar para esperar agora, para ver qual é a atitude, né? Vamos dizer assim, de homem público do Rildo. Será que o Rildo agora vai ter a lealdade prometida nos palanques? Será que essa lealdade existe realmente? O mais curioso não é isto. O mais curioso é que você sabe que eu sempre faço muitas consultas, não somente as pontes, mas também quem está na periferia do processo. E até os opositores do Rildo, né, lamentam que esteja tendo essa crise desnecessária na voz de muitos deles, porque não é compreensível o Rildo não estar, pelo menos nessa eleição, reconhecendo o papel do Madeira e do Carlos Brandão, apoiando, né, juntamente com eles, o Orleans Brandão. Eu achei curioso que os opositores lamentaram e não criticaram, mas lembraram uma coisa muito importante, tanto de um lado como do outro. Na próxima eleição, se o Rildo não vier com Orleans, ele vai em Imperatriz, que é uma cidade, é um município marcado pelas histórias, ele vai estar sempre com a pecha de não confiável, meu caro Adalberto. Complicado, né? Felipe, falando agora sobre Duarte Júnior, né? Qual a realidade eleitoral de Duarte? Né? O que ele deve levar em consideração? Olha, eu realmente, eu vou falar novamente, eu realmente gostaria de entender este senhor, porque ele não é mais um garoto, ele não é o Homem-América que sai correndo, pulando de ônibus, né? É o performático, não, ou ele é um homem já, ele é um deputado federal que briga na frente das câmaras nacional, mas eu queria entender uma coisa, se foi realmente, como foi confirmado, que foi oferecido para ele ser vice na chapa do Orleans, e o Braide não quis ele, porque isso é público, ele se ofereceu para Braide, ele tentou um acordo público com a Ismênia, dizendo que ele deixaria de ser pré-candidato a prefeito, ou seja, não havia mais nada o que pudesse oferecer, né? Ele não é bem-vindo mais no grupo do Flávio Dino. Então, assim, como que agora ele pode acreditar que ele sozinho, mas eu vou dizer que pode, né? Ele sozinho, ele vai ser eleito senador da República sem nenhuma estrutura, sem nenhum partido de grande relevância, né? Não que o partido dele não seja importante, é importante, mas não no contexto,
Não tem deputados, não tem estrutura, não tem financiadores, não é verdade? Não tem tempo de televisão. E aí? Como é que faz? Eu acho que eu vou precisar ter atenção como um cara que trabalha com estratégia eleitoral e consultoria eleitoral para entender qual é o milagre do Duarte, meu cara Adalberto. Deve estar com um trunfo aí na manga, né? Será? Olha só, falar sobre trunfo na manga, Orleans Brandão, né? E a construção de um projeto estruturante de gestão. Ele está nesse caminho, é isso, Felipe? Olha, vamos entender que o Orleans não entrou na picuinha, não entrou nas provocações, né? Às vezes até dá umas lapadas quando chega a encherem realmente a paciência dele, porque é 24 horas de pressão sobre a família, né? É um tal de Supremo Tribunal Federal vai fazer isso, vai fazer aquilo, é processo daquilo, é processo daquilo. A questão é que ele está cuidando da campanha dele. Se ele vai ganhar ou não, ele já está com a sua marca registrada na política do Maranhão. Ele já é história. E o que ele fez? Ele viaja os municípios. Hoje mesmo ele está em 3 ou 4 municípios, para você ter uma ideia, com uma programação imensa. Mas eles começaram a trabalhar uma coisa que é o tal do plano de governo, né? Discutir o plano de governo. Com uma diferença, eles não vieram com essa lenga-lenga de plano de governo para depois registrar em cartório, não. Eles trouxeram um projeto estruturante para ser discutido nos segmentos. Já passou pelos empresários, taxistas, sindicatos, e é muito interessante porque ele vai colhendo não só os votos, mas ele vai colhendo a opinião, a relação, para ele entender quem é o público que representa, né, o desenvolvimento do Maranhão. Bela sacada, viu? E eu acho que ele está certíssimo. Ele não tem que ficar dando satisfação para ninguém. Eleição, ou você ganha ou você perde, mas você tem que fazer por onde para ganhar, meu caro Adalberto. Sem dúvida, Felipe. Olha só, por falar nisso, né, falar de Braide aqui, especificamente sobre em relação a Laésio, né? Tem coordenador aí de Braide na região tocantina alimentando Laésio Bonfim para o Senado, né? Então, aqui sem nomes, porque são muitos coordenadores, né? Mas é muito interessante essa questão. O que eu acho é que o Laésio precisa acordar. Não que eles estejam de má intenção, mas também não estão com as melhores intenções com o Laésio, que indiscutivelmente é um fenômeno, né, da última eleição. Eu não sei se ele vai ser desta também, apesar do retrovisor. A questão é que eu fico me perguntando, será que estão apoiando o Laésio, que é um homem de bem, não há nada contra ele, né, para o Senado, ou estão novamente botando ele no banho-maria, como fizeram na pré-candidatura a governador, né, ficaram ali refogando, e simplesmente até ele ficar sem gosto, e depois ter que desistir de ser pré-candidato ao governo. É a mesma panela, é a mesma água fervendo que colocaram agora o Laésio pré-candidato ao Senado? Qual é o fator, qual é a pimenta, qual é o tempero que traz ele não ser o candidato oficial do Braide, que permita ganhar ao Senado do Maranhão, meu caro Adalberto Mayra e Borges? É esse o questionamento, Felipe. Felipe, olha, muito obrigado. A gente volta na segunda contando com você. Aliás, a gente volta na quarta-feira, tá? Tem aí feriado, tem a agenda joanesca, né? Junina, enfim, o nome que quiser dar. Tem muita coisa bacana para acontecer nesse final de semana e também se prolongando aí pelo início da semana. A gente vai voltar, portanto, na quarta-feira, viu, Felipe? E olha, diversão, torcendo, e claro, também nosso futebol. E também, que na segunda-feira tem jogo, né?
e, claro, um bom São João, né? Olha, que maravilha, viva São Pedro, né? Viva São Marçal, mas eu quero saber, da nossa indiscutível Mayra, qual é o placar, Mayra, que eu quero jogar no bolão, viu? Só ganhei um bolão até agora, Mayra. Eu vou no 2-1. 2-1. Vou também. Vou também no 2-1. Pronto, vou com minha dileta radialista Mayra. Só um detalhezinho, se tu me permite, essa questão do Beto Castro, né? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Essa questão da eleição da Câmara de Vereadores só não está maior por causa da eleição para o governo, o Senado e deputados, porque simplesmente a Câmara está destruída internamente, não há liderança, o Paulo Vitor perdeu as rédeas, e essa questão do Beto Castro, né, e ontem aquelas apreensões lá do Josimar também, que tem um deputado sobrinho, tiveram um abalo muito grande, ou seja, quando terminar a eleição vai começar um novo problema, a eleição da Câmara de Vereadores, que não tem liderança, não tem quem comande aquela casa parlamentar, meu caro Adalberto Mayra e Borges. É isso aí, fica aí, claro, a apreensão, né? Aquela tensão nesse final de semana, na quarta-feira. Queremos novidades. Felipe Clã aqui com política no Jornal Rádio Universidade. Bom dia, ótimo final de semana e até quarta. Até quarta. É isso aí, Mara Nogueira. A gente vai agora para um break. Em seguida tem Paulo Pellegrini falando sobre os jogos da Copa, claro, né? E essa expectativa. Mayra está de 2-1, eu acho que vai ser 3.